Você pode pegar na mão da que está perto de você. Vamos fechar os corredores. Você pode orar. Aleluia. Você reconhece que sem Ele você nada pode fazer. Obrigado, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Salvador, nosso maior bem, nosso maior tesouro é o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Te damos graças por essa noite, por podermos homenagear, servir ao Senhor congregando, crendo que nessa unção coletiva de uma igreja local há direções para a nossa vida. Há coisas que o Senhor, Pai, quer despertar o nosso coração. Estamos aqui para te servir, Senhor. Estamos aqui para ser consolados, exortados, edificados. Mas traz os teus comandos para nós. Eu sei que os seus caminhos são caminhos de delícias, caminhos de cura e provisão. Suas instruções, Pai, contêm sabedoria, mas também são passos para o milagre. E nós nos abrimos nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos ensinar, por nos lembrar. Te damos graças, Pai. Oramos também uns pelos outros. O Senhor sabe como cada pessoa chegou aqui. E nós declaramos, Pai, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, alcançando cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança no departamento infantil. Eu declaro uma noite de força, de renovo, Pai. Te damos graças por Tua unção que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem acreditar comigo que hoje pode ser um dia, um culto de milagres, de provisão para a nossa vida? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra de vitória para nós nesse culto de ceia? Não sei se eu estou crendo que vocês estão crendo nisso. Quantos estão crendo que agosto pode ser o melhor mês desse ano até aqui? Quantos podem crer comigo que o mês de agosto será um mês também de familiares nossos serem salvos? Aqueles que estão afastados voltarão agora em agosto, em nome de Jesus. Obrigado por isso, Pai, por uma noite de cura e transformação, em nome de Jesus. Então, antes de você sentar, fala para pelo menos 3 pessoas. Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Diga para ele: eu não sei se você vai gostar, mas Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Aleluia. Vou pedir só para Pedro ficar comigo. Obrigado, grupo de música. Que haja luz. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Então eu queria agora a sua total atenção para Deus. Que você não se mexesse, que você não se distraísse. Eu tenho uma palavra de Deus para o início desse mês. E eu creio que toda palavra de ceia, Deus está nos lembrando coisas que serão pontuais para esse mês. Nem tudo depende de Deus, temos aprendido. Nem tudo está no controle de Deus, temos crido nisso. E a prova disso é que o próprio Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor disse: se você quiser e se você me ouvir. Então, para que possamos acessar o melhor, precisamos estar ouvindo a Deus. Agora, a palavra que nasceu no meu coração, eu fiquei com muitas palavras essa semana, mas essa aqui, irmãos, foi certeira desde o princípio. E eu queria falar um pouco hoje sobre
algo muito bom para o nosso crescimento. Sei que vocês vão amar. Jejum. Espera aí que eu não terminei, espera aí. Jejum, uma maneira de servir a Deus. Você sabe que a Bíblia fala sobre servir a Deus com alegria. Salmo 100, verso 1 diz: sirvam a Deus com alegria. Mas a Bíblia também vai nos ensinar sobre o jejum. E o que é o jejum? A propósito, há quanto tempo você faz que você fez um jejum? Eu tenho convicção de que essa nova estação de coisas novas para a nossa vida também vão exigir de nós novas atitudes. A Vânia Nascimento veio aqui e ela derramou sobre nós uma influência de oração. Esse final de ano, por assim dizer, irmãos, quem quiser acessar coisas maiores em Deus vai precisar orar mais. Porque quem ora mais, erra menos. Quem ora mais, quem gasta tempo ou investe tempo em oração, não vai ter tanto tempo para estar lamentando. Por quê? Porque a oração, ela esclarece. Deus responde. E em várias passagens da Bíblia, o Senhor diz: clama que eu vou responder. Agora, o jejum, eu diria, é uma ótima companhia para a oração. O jejum, se a gente fosse fazer um casamento dos princípios divinos, o jejum casaria com a oração. Que casal poderoso, viu? Jejuar e orar acende ousadia, discernimento. Você vai lembrar que uma vez os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Ficaram constrangidos, e aí Jesus estava voltando do monte. Nada mais, nada menos do monte da transfiguração. Ele tinha se revelado para Pedro, Tiago e João. Estavam ali se consagrando, buscando a Deus. E eles descem do monte, e quando vem chegando, tinha lá um pai com um filho possesso por um espírito imundo. E os discípulos haviam tentado expulsar, não conseguiram. E Jesus apenas disse: sai. O demônio saiu. E os discípulos depois, indo para casa, disseram: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse: porque esta casta de demônios só sai com jejum e com oração. O que é que ele estava dizendo? Que para lidar com o nível das trevas, é preciso viver uma vida consagrada. Jejum e oração é consagração. Agora, irmãos, nós que fizemos o rema, aprendemos que não é jejum e oração que expulsa demônio, é o nome de Jesus. Você pode estar com a barriga cheia do almoço de domingo, aí se manifesta um demônio. Todo mundo comeu no domingo. Geralmente ninguém jejua no domingo. Como é que expulsa? É pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. Agora escute isso com cuidado. O jejum, ele vai me dar discernimento de como resistir às trevas. Houve um momento que Jesus foi expulsar um demônio. Jesus disse: sai desse homem. O demônio ficou resistindo. Aí Jesus perguntou: o que é isso? Discernimento. Ele perguntou: qual o teu nome? O padrão de libertar uma pessoa não é perguntar o nome do demônio, mas pode ser a exceção. Jesus disse: sai. O demônio lá resistindo. Ele disse: está resistindo? Qual é o teu nome? Aí ele disse: legião, porque somos muitos. E aqueles demônios tinham legalidade de estarem naquela região, porque os moradores daquela região cultivavam desobediência aos princípios divinos. A propósito, o verbo gravatar, não vai adiantar orar expulsando o cão, se a gente também não se alinhar aos princípios da palavra.
Porque às vezes Satanás tem legalidade para estar onde ele está atuando. E aí Jesus, por estar consagrado, uma vida jejuada, uma vida devota a Deus, ele discerniu. E aí os demônios disseram: então nos permita entrar nos porcos. E o texto diz que ele permitiu. E os demônios deixaram aquele rapaz, entraram nos porcos. E se você já leu essa passagem, sabe que aqueles porcos se precipitaram no mar e se afogaram. O povo daquela região veio e mandou Jesus embora. Olha que coração. Então entendam, queridos, que uma vida onde eu cultivo o jejum vai me dar discernimento. Uma vida de alguém que pratica o jejum, associado, à oração, vai te dar ousadia. Você vai perceber que além da fé, uma ousadia se levanta em você. Você não tem medo de demônios. O jejum, ele é uma ferramenta, eu diria, de consagração. E em essência, escuta isso com muita atenção, o jejum é abster-se de alimentos por um tempo. Diga, jejuar é abster-se, separar-se de alimento por um tempo. Eu ouvi o testemunho de um povo de uma nação onde tem a maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. E tem um monte lá que eles vão orar. E naquele monte está lá, escrito, tem uma plaquinha lá, mais ou menos assim: aqui é proibido jejuar mais de 40 dias. Por que mais de 40 dias? Porque Moisés, quando jejuou 40 dias. Jesus, quando jejuou, 40 dias e 40 noites. De certa forma, é um parâmetro para nós. Não queira jejuar, irmãos, 50 dias. Porque pode ser que a gente se vê lá em cima. Pessoas que exageraram, pessoas que nunca jejuaram. Aí eu vou jejuar 10 dias só na água. Começa aos poucos. E em essência é se abster de comida. Agora, o jejum é uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual. É deleitar-se em Deus. Você sabia que há um prazer no jejum? Há pessoas que quando pensam em jejuar já fica com a cara. Não, há um prazer no jejuar, que ainda não descobrimos, mas nesses próximos dias nós vamos descobrir. O salmista disse: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então jejuar é se privar de coisas saborosas. Isso aqui é maravilhoso. E geralmente tem pessoas que são enviadas até você e a mim quando a gente decide jejuar. Cuidado com esses enviados aí, meus irmãos. Você diz: eu vou jejuar. Aí chega um convite para você. Bora, não paga nada. Ouvindo um homem de Deus falar sobre jejum, escuta isso com atenção. Ele diz: o jejum pode fazer aprofundar sua fome por Deus. O jejum pode fazer aprofundar a sua fome por Deus. Pastor, eu ando tão desanimadinho para ler a Bíblia. Pessoas que estão se alimentando de tantas distrações, irmãos. Mas você quer avivar? Quem aqui quer viver um novo fervor na sua vida com Deus? Uma experiência nova. Então é muito importante que você entenda que o jejum pode aprofundar a nossa fome por Deus. A fome e o jejum espirituais têm poder recíproco. Cada um aprofunda e fortalece o outro. Cada um torna o outro mais eficiente. Então, se eu pudesse falar para vocês uma chave para a vida cristã, quem fala isso é o Derek Prince. Ele diz: uma chave para a vida cristã de sucesso, porque eu posso viver uma vida cristã sem sucesso. Eu posso estar vivendo uma vida cristã sem progresso.
Eu posso estar vivendo uma vida cristã que parece que eu rodo e paro no mesmo lugar. E aí o Derek Prince, que fala muito sobre o fim dos tempos, ele diz: uma chave para a vida cristã de sucesso, que se encontra na Bíblia, foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Que chave é essa? Essa chave é o jejum. Você sabia que Jesus foi alguém que praticou o jejum? O Salvador, o Deus encarnado. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vendo alguém falar dessa fome aqui, essa fome, irmãos, não é essa fomezinha que a gente está acostumado a saciar de meia e meia hora, não. Essa fome aqui é fome valendo. Jesus aqui jejuou 40 dias e 40 noites. Tem gente que almoçou, jantou e está pensando: quando eu sair daqui, eu te aconselho, vai jejuar, irmão. Vocês estão aqui? Quem quer mais de Deus? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quem quer, irmãos, ser usado por Deus? Pessoas que, se passarem uma refeição, ou o horário de uma refeição, já fica descontrolado. Chega em casa, cadê a comida? Está terminando, já fica. Mas que hora é essa? Está fazendo o quê? Calma, carnal. Às vezes é para te provar mesmo. Escuta isso, normalmente alguém que não jejuma, que não tem a prática de jejuar, é carnal. É inclinado. Irmãos, eu não estou aqui só falando de coisas de apetite, não. Porque o jejum, ele me faz controlar apetites morais e apetites imorais. O jejum, ele não vem só para me abster de um prato de comida, não. Ele também me aperfeiçoa a dizer não para aquilo que é imoral. Agora, como alguém que não consegue dizer não para o que é moral, para uma refeição, para um dia de jejum? Sabe, tem coisas que Deus, Ele está nos puxando. E hoje, enquanto eu pensava sobre isso, eu pude perceber. É uma ilusão achar que Deus vai nos empurrar para algo maior, sem uma vida mais consagrada. Porque lá fora o diabo vai nos tentar. Olha o que o diabo ofereceu para Jesus: só todos os reinos da terra. O jejum me fortalece a dizer não para o diabo. Porque, irmãos, muitas coisas vão surgir em nossa caminhada para nos arrancar do propósito. Você que é solteiro, solteira, vão vir pessoas enviadas pelas trevas para arrancar você do seu propósito. Com a carinha bonita, dizendo aleluia. E se você não está atento para perceber os sinais de Deus, a gente pode ser enganado. Associações erradas. Agora, Jesus, ele jejuou, irmãos, 40 dias e 40 noites. E ele era alguém guiado pelo Espírito Santo. Em Lucas 4, verso 1 e verso 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quando o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, foi para um tempo de consagração. Você sabia que o Espírito Santo pode me guiar a fazer um bom negócio? Pode me guiar a ganhar dinheiro? Pode me guiar
a fazer uma boa parceria, mas Ele também vai me guiar para um lugar de consagração. Eu estava em casa ontem, tarde da noite, sozinho, Rose viajando, e aí eu tinha ido para uma reunião, eu tinha orado um pouco, eu tinha estudado, mas eu parei um pouco. Quando eu parei, eu disse: agora eu vou relaxar dentro de mim. Suba para orar, suba para orar. Porque, irmãos, Deus precisa de vasilhas para encher. Deus precisa de pessoas que vão parar o que nem estão fazendo. Parar momentos lícitos, se prepare para ser convidado por Deus, para parar momentos de descanso, para que Ele possa derramar o coração dele sobre você. E eu subi para orar um pouco, lá no escritório da minha casa. E como foi precioso, quando eu subi, recebi uma mensagem de Gustavo, que tinha tido uma experiência, e tinha algo a ver comigo. E quando ele me relatou aquilo, irmãos, para mim, era uma afirmação de Deus: eu vou fazer mais. Eu digo para vocês, é chegado, irmãos, o tempo de provarmos de mais de Deus. Fome por Deus. O que é o jejum? É como que uma fome por Deus. E é interessante que fui para aquele lugar rendido. E eu sei que esses são os dias de sermos levados para esse lugar de comunhão, de rendição. Vemos Jesus se abstendo de comida por 40 dias e 40 noites. E eu ouvi sobre um diácono, que não foi daqui não, graças a Deus. Quem conta isso nos livros dele é o irmão Heger. Que o diácono estava na igreja, e uma unção na igreja, ele caiu por cima das cadeiras, se levantou, e aquela unção, aquele mover, foi para casa. Era a hora do almoço. Chegou lá, o almoço não estava pronto. Ele disse: se eu não comer, esse diácono disse, né? Ele é americano, acho que já deve ter partido. De fato, já faz tempo. E ele disse: se eu não comer 3 comidas quentes no dia, eu viro o diabo. Há pessoas que estão tão iludidas em relação a isso, que se ela não almoçar, estou sentindo uma fraqueza. Não, o teu corpo tem estoque, comprovado cientificamente, no mínimo para 70 dias sem comer. Ou pelo menos 70 dias sem comer. Tem estoque. Até os mais magrinhos. Mas sabe o que é isso, irmãos? Fica aqui comigo. Sabe o que é isso? É a falta de hábito de estarmos nos exercitando nessa disciplina espiritual. É claro que tem pessoas que têm algumas situações de saúde que de fato precisa de um acompanhamento médico para jejuar. Só não fica sem fazer nada. Há pessoas que, por exemplo, têm gastrite, e aí você pode procurar colocar um caldo. Tem algumas formas da gente poder aplicar isso ao nosso dia a dia. Mas não fica sem se exercitar nesse princípio. Eu já ouvi muita gente dizendo: pastor, eu estou jejuando redes sociais. Há pessoas que jejuam redes sociais, ou afazeres improdutivos, passeios. Vou passar um tempo sem ir ao shopping. Vou passar um tempo sem comprar uma roupa. Ok. Um alimento favorito. Vou tirar o café por uma semana. Vou tirar o chocolate por uma semana, por 15 dias. Ok, irmãos. Isso são tipos, maneiras de aplicar o jejum? Sim. Agora, tem gente que vai jejuar desse jeito, e aí, amanhã, pronto, amanhã não vai almoçar, aí chega na hora do almoço, vai fazer palavras cruzadas. Estou jejuando. Em vez de eliminar uma distração
e aplicar aquilo a um princípio espiritual, ela se alimenta de outra distração. Quem está entendendo? Eu vou caminhar para passar o tempo. Eu vou ficar dormindo até mais tarde. Já que eu estou de jejum amanhã no café da manhã, vou dormir até mais tarde. Elas eliminam uma distração e se alimentam de outra. Alguns vão jogar videogame enquanto estão jejuando, assistir TV. Não, o jejum é uma disciplina espiritual onde eu preciso me dedicar a Deus enquanto estou jejuando. Pastor, mas eu trabalho nesse horário que eu estou jejuando, eu estou trabalhando. Ora em línguas. Diga, Pai, muito obrigado, fala comigo, eu estou aqui, Pai, dedicando isso ao Senhor. E eu digo, irmãos, pessoas que não estão desenvolvendo essa disciplina, a tendência é na caminhada virar um religioso. Vem para a igreja, cumpre uma escala, uma vida sem sabor, só mudou de religião. Mas alguém que está cultivando isso, está se desafiando, se provocando, dizendo, ei Deus, eu não estou satisfeito não, viu? Eu quero mais. Quem aqui quer mais? Então precisamos fazer mais alguma coisa. Que tal essa semana jejuar 3 vezes? Você pode separar, irmãos, 12 horas. De 9 da manhã a 9 da noite. Não morre. Depois 24 horas. Tomando água, claro. Isso, pastor, para que isso? Isso vai aguçar a nossa sensibilidade espiritual. Agora, jejuar, como disse o salmista, é uma aflição para a nossa alma. Quantas vezes, quando eu pensava em jejuar, já me dava vontade de comer filé parmegiana. Quando eu dizia assim, vou jejuar, aí vinha aquele cheiro do filé parmegiana. Aí eu disse, eu vou deixar para... depois eu jejum. Alguém que sempre está dizendo depois, está até hoje. Hoje eu vejo Deus dizendo, filhos, tem mais em mim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha o que diz o Salmos 35, verso 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Ele diz, eu afligia a minha alma com o que, igreja? Com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Gente, jejuar é desconfortável para a alma e para o corpo. Desconfortável, embora seja saudável. Há pessoas pessoas que têm enfermidade só por meio do jejum, melhorando sua saúde. Eu visitei um irmão há uns meses atrás que tinha dores horríveis nas costas. Esse irmão perdeu mais de 10 quilos. Ele me disse, pastor, as dores sumiram. Você está comigo? Não era enfermidade. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que, embora seja benéfico para o corpo, para a nossa alma, vai ser uma aflição. Há muitos benefícios comprovados cientificamente pelo jejum. Quem já estudou um pouquinho sobre isso, vai falar. Agora, irmãos, uma coisa muito séria. Isso aqui que eu vou falar. O jejum não muda Deus. Eu vou jejuar para conseguir um emprego. É para se consagrar, irmão. Eu vou jejuar para conquistar um casamento. O jejum não faz Deus mudar de ideia. O irmão Kenneth Hagin dizia que Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. O jejum não muda Deus. Agora, o jejum muda você. Eu ouvia um pastor falando isso, que quando ele começou a jejuar, ele ficou mais calmo,
Pessoas que não jejuam, geralmente, irmão, se irritam com facilidade. Valorizam coisas insignificantes. Porque o jejum, de alguma maneira, nos faz assumir o controle das nossas emoções. O jejum é uma forma de negar a nós mesmos. E Provérbios 25, verso 28, diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O jejum me ajuda a desenvolver o domínio próprio, a liderar a mim mesmo. Qual é o maior nível de autoridade, verbo gravatar? É quando eu consigo dominar a mim mesmo. É quando eu consigo dominar a minha língua. Tem gente que nem domina a si mesmo, ainda quer dominar os outros. Está precisando jejuar urgente. Então, uma maneira de controlar o nosso corpo é através do jejum. O nosso corpo, às vezes, já perceberam isso? Parece que ele tem vontade própria. Ele quer puxar a gente para coisas que a gente sabe que é errado, que vai dar ruim. Quem está aqui? O jejum é quando o meu espírito diz para o meu corpo: não, você não vai almoçar hoje. Você não vai jantar hoje. Aí a minha alma: vamos orar. Aí lá a alma é consolada quando você está lá adorando ao Senhor. E isso precisa ser uma disciplina constante dos salvos. O apóstolo Paulo disse que ele esmurrava o corpo dele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo diz: mas esmurro o meu corpo. A palavra esmurrar aí é disciplinar pelo sofrimento. Esmurrar é disciplinar pelo sofrimento. É o seu corpo querer uma coisa e você dizer não. E o reduz à escravidão. Escravidão aí é tratar como escravo. Eu queria avivar isso, irmãos. O nosso corpo é um escravo nosso. E não somos escravos do nosso corpo. Diga isso comigo: meu corpo, meu escravo. Vocês estão falando tão buchinho. Não estão gostando muito, né? Tem desejos nesse corpo aí que você carrega para um lado e para o outro, que pode levar você e eu para o inferno, se forem correspondidos, que podem nos adoecer. Eu estou fazendo meu café, aí eu fico lá, o açúcar do lado, aí eu quero colocar 2 colheres de açúcar, aí eu vou e coloco só uma pinhazinha. Tem dias que eu coloco nada. Meu corpo não me governa. Eu estou me exercitando em uma disciplina espiritual. Paulo diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, porque para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque o jejum desenvolve o nosso homem interior. E para mim isso aqui foi fantástico. O jejum me desperta para Deus, para as coisas de Deus. E por que jejuar, igreja? Embora não haja nenhuma ordenança na nova aliança sobre jejuar, vemos claramente a vontade de Deus expressa em relação à prática desse princípio. Não existe nenhuma ordem no Novo Testamento que, entre aspas, nos obrigue a jejuar. Mas quando lemos a Bíblia, fica claro para nós que é a vontade de Deus que jejuemos. E houve momentos, irmãos, em que jejuns foram convocados por Deus. Já ouvi homens de Deus dizendo isso: olha, teve um dia que Deus me pediu um jejum de 40 dias. Pessoas que já têm um pouco de experiência nisso. Que Deus me pediu para jejuar. Irmãos, quando Deus nos pede para jejuar, não é por nós, ou melhor, não é por Ele, é por nós.
Tem decisões que às vezes não estão claras para nós. O que eu preciso fazer além de orar? Tirar um período de jejum. Pastor, eu tenho algo para decidir. Não está muito claro o que eu preciso fazer. Eu tenho orado. O que é que eu faço? Tira um tempo para jejuar. E vai para o seu quarto e ora sobre isso. Deus vai falar. Agora em Joel 1, verso 14, vemos Deus pedindo um jejum, convocando um jejum. Diz: promulgai ou proclamem um santo jejum. Convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui você vê Deus convocando um jejum. Eu creio que Ele está convocando a nossa igreja a jejuar mais nesses próximos dias. Ninguém vai perder a salvação por não jejuar. Ninguém vai perder a salvação por não jejuar. Mas escute, mas perderá muito da salvação por não ter jejuado. A Bíblia fala da expectativa de Jesus. Em Mateus capítulo 6, verso 16, Jesus usa um termo aqui muito claro em relação à prática do jejum. Ele diz: quando jejuardes. Olha a palavra aí, quando. Na mente de Jesus, ele tem uma expectativa. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, que vê em secreto, que vê em secreto. Olha o que ele diz, irmãos: quer dizer que tem recompensa para quem jejua? Deus vai recompensar os nossos jejuns. Uma delas, eu creio que é essa sensibilidade de poder perceber coisas espirituais. Jesus tem expectativa em nosso jejuar. Deus tem expectativa em que possamos jejuar, igreja. E Ele vai recompensar o nosso jejum, mesmo o beneficiado sendo você e eu. Não, irmãos, vamos aqui fazer a conta. Deus vai recompensar o nosso jejum, quando o mais beneficiado você sabe, um dos poucos textos que diz que anjos vieram e serviram Jesus, foram em momentos, quando ele foi tentado, né, ele estava em jejum, 40 dias, quando ele passa aquele período de tentação, anjos vêm e o servem, quando ele estava em jejum, em jejum. Eu creio, irmãos, que esses são dias de provarmos desse tipo de manifestações. Eu lembro de um homem, um grande homem de Deus, que criou por anos de um orfanato, com muitas crianças, sem a ajuda de governo e da igreja, diretamente. Deus falou com ele para ele abrir um orfanato e cuidar de crianças. E ele sempre foi suprido. E um dia faltou comida, e ele sempre tinha uma decisão: não vou pedir para ninguém, eu vou orar. E Deus sempre se revelou. E em uma, acho que também foi ele que fez esse comentário, ele disse: se Deus hoje, depois de anos dependendo de Deus, ele disse: se Deus hoje vai lá comigo, será a primeira vez. Experiências com Deus. Aleluia. Deus continua falando e se manifestando. Então Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. Deve ser algo natural para nós, verbo gravatar, praticar o jejum.
No próximo culto vai ter um diácono na porta perguntando: jejuou quantos dias? Vou criar um departamento de fiscalização. Porque eu creio, irmãos, que isso aqui é uma palavra de Deus para essa estação. Claro que é uma brincadeira, né? Gostaria muito de poder fazer, mas o verbo não me permite fazer isso. Estou brincando. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Tantos cristãos carnais, explodindo, cristãos bomba, porque não jejuam. Em Marcos 2, verso 18, Jesus disse, alguém questionou Jesus sobre os seus discípulos e disseram, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Agora, olha o que ele diz, irmãos, dias virão, e são esses dias que estamos vivendo, contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo, 2024, agosto de 2024, jejuarão. No começo vai parecer, irmãos, difícil, vai parecer que você vai desmaiar, é tudo teatro da carne e do emocional. Você não vai morrer, você vai romper. Diga para alguém perto de você, você não vai morrer, você vai romper. Escuta isso de um outro homem de Deus, aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil. Não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Quanto mais você e eu praticamos, mais vamos ficar especialistas nisso. E uma das coisas que o jejum vai fortalecer, irmãos, em nossa vida, é a renúncia. Todo cristão precisa estar praticando a renúncia. Jesus disse, se alguém quisesse seguir a Ele, deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E quando jejuamos, estamos praticando o que? A renúncia. Porque jejuar é exercer autoridade sobre apetites. Jejuar é estar desenvolvendo a capacidade de negar a si mesmo. E para fechar, e hoje eu acho que a gente nem vai mais vender o verbo snack hoje, amém, Mariazinha? Vamos mandar fechar o snack, amém? O jejum nos ajuda a desenvolver domínio próprio, a lidar com o nosso ego. E eu queria fechar com isso aqui, que para mim foi o texto mais especial sobre esse tema, pelo menos hoje. Lucas 2, 36 e 37. O jejum é uma forma de servir a Deus, de adoração a Deus. Lucas capítulo 2, verso 37. 36, aliás, e 37. Diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias. Digam comigo, avançada em dias. Que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Quem aqui tem 84 anos? Ou mais? Não temos ninguém com essa idade aqui? Se Jesus não voltar e se jejuarmos, teremos, amém, gente? – 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava a Deus, mas adorava noite e dia. Como o verbo gravatar? Quer dizer que jejuar é uma forma de adorar a Deus?
Adorar a Deus não só é cantar o louvor, não só é levantar a mão, é você querer comer e você dizer, não vou. Eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou ler uma carta do apóstolo Paulo. Eu vou ficar meia hora, 1 hora no meu quarto só orando em línguas. Isso é adoração. Adoração não só é uma coisa que dá vontade, também é fazer o que nem temos vontade de fazer. Isso me prepara para desafios maiores. Então a adoração tem a ver com jejuns. É uma maneira de servir a Deus. E o meu último texto, para enfatizar isso. Já pode vir para cá o grupo de música. Pode ficar de pé também a igreja. Atos capítulo 13, por favor. Verso 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e o que, igreja? Jejuando. Vocês estão aqui? E servindo eles ao Senhor e o que? Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Próximo. Então, jejuando e orando. Observa que o jejum vem antes da oração. Jejuando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O jejum nos torna mais sensíveis às coisas espirituais. E eu acredito, irmãos, que essa sensibilidade é uma das recompensas do jejum. Uma vez eu ouvi em uma das conferências do Verbo da Vida que o pastor de uma igreja local deveria pelo menos impor as mãos em todas as suas ovelhas, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. É claro que eu não vou fazer isso hoje. Mas eu tenho no meu coração uma inclinação de impor as minhas mãos sobre algumas pessoas que, de alguma maneira, estão aguçadas para viver mais de Deus. Não é um apelo, irmãos, para todo mundo vir, eu sei disso. Mas eu sei que tem pessoas que estão com o seu coração ardendo, porque desejam hoje já uma porção nova do Senhor. E é sobre você que eu queria impor as minhas mãos hoje à noite. Sobre algumas pessoas que se conectaram ao que eu estou falando. Já pode apagar aqui essas luzes. Eu sei que é para algumas pessoas esse apelo de hoje à noite. Agora, você vai estar comprometido com os comandos de Deus para a sua vida. Eu te digo que Deus vai te chamar para um lugar que você nem queria ir, nem queria estar. Eu falo até um lugar da sua casa, abrindo mão de coisas que você nem queria abrir mão. Mas haverá uma fome por Deus, porque jejuar é provocar uma fome por Deus. E eu creio, irmãos, que opera sobre nós uma nova unção, que vai avivar coisas em nossas vidas. Então o louvor vai dedilhar essa melodia mais forte. E eu apenas quero colocar a minha mão em você. Se você receber algo diferente, amém, flua. Mas conforme eu for impondo as mãos, você só crê que recebeu. Embora eu creia, irmãos, que algo vai ser transferido para essa nova estação. Então nós podemos louvar ao Senhor bem baixinho. Podem começar a cantar. Quem está aqui na frente, se você já ora em línguas, puxa dessa unção. Eu creio em um avivamento na sua vida. Eu creio em um avivamento na sua vida, em áreas que foram tão fortes no começo. E o Senhor diz: eu trago para cima. Eu trago para cima. Até coisas esquecidas eu trago para cima. E esse lugar de intimidade te fará resplandecer
em lugares que naturalmente você não poderia chegar. Aleluia. Mais força agora do que no passado, Pai. Mais força agora. Um avivamento. Projetos, obrigado, Senhor. Um avivamento de coisas, de projetos. Obrigado, Pai. Mãos habilidosas. Mãos habilidosas para escrever. Acendendo. Suas mãos vão queimar como um sinal nos próximos dias. Uma habilidade para escrever. Não da sua cabeça, mas será uma inspiração. Aleluia, obrigado, Pai. Uma habilidade. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só receba. Uma unção criativa. Só receba. Obrigado, Pai. Mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu chamado. Obrigado, Senhor. Pode continuar, só segura um pouquinho a bateria. Obrigado, Senhor. Um novo tempo para a sua vida. Um comprometimento maior, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Seu chamado sendo aceso. Obrigado, Pai. Por tua ousadia na tua filha. Obrigado. Em nome de Jesus. Ousada. Aleluia. Glória a Deus. Um tempo novo, Pai, sobre a tua filha. E agora será maior. Agora será maior. Agora será maior. Agora será maior. Aleluia. Eu queria pedir só para a igreja. Olha aqui para mim, igreja. Vocês podem adorar o Senhor comigo agora. Feche os seus olhos. Se você puder erguer suas mãos junto com o grupo de música. Isso, ora em outras línguas. Eu queria ouvir também você orando agora. Vamos lá, verbo gravatar, me ajuda aí. Isso, recoproso catalabras. Mais agora do que no passado, Pai. Eu nada sou sem ti, nada sou. Perdido estou sem ti.
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti.
onde flui o amor. E eu nada sou sem ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Os diáconos podem vir aqui na frente. E você que veio receber imposição de mãos, valoriza isso. Vamos jejuar mais a partir desse mês. Vamos investir mais tempo em oração. Estou falando sério diante de Deus, irmãos. Quem veio aqui receber imposição de mãos? Mantém sua mão erguida. Esses são dias de jejuar mais. Sabe por quê, igreja? Vamos ver o que nunca vimos. Vamos provar o que nunca provamos. Não é porque o jejum é uma moeda de troca, não é isso. Mas seremos rápidos para seguir a voz dele. Eu sei porque sei que dias que nós nos programaremos para dormir mais cedo, ele vai nos convidar para estar com ele, para desfrutar dessa presença. E nesse lugar nós iremos receber pérolas que ele só dá para aqueles que cultivam a intimidade. A intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Então separa pelo menos um dia essa semana para jejuar. Você não precisa começar com 24 horas, começa com 12 horas. Tira uma refeição por dia. Mas vamos mergulhar. Posso ouvir o seu amém? Amém. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui brincando. Mas eu creio, irmãos, ainda que você não sentiu nada a princípio, eu creio. Coisas foram transferidas para a nossa vida hoje à noite. Vamos nos perceber essa semana já mais desapegados a dinheiro, a bens, uma vida em paz. Vamos perceber que a nossa maior necessidade é dele. Aleluia. Jesus estava tão mergulhado que 5 pães e 2 peixinhos supriu uma demanda tão intensa e ainda sobrou. Porque tudo que precisamos é dele.